E a gente fala agora do sequestro dentro do ônibus que aconteceu em cima da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, ontem. Passageiros foram mantidos reféns por quase 4 horas. O sequestrador, um jovem de 20 anos, sem antecedentes criminais, foi morto por um atirador de elite da Polícia Militar. 39 reféns foram liberados. O destino do sequestrador vai mudar em 6 segundos. Essas imagens exclusivas feitas pelo cinegrafista Fábio Calistra, da Record TV, registram o momento exato em que ele é baleado. O sequestrador sai do ônibus, joga um casaco e se vira para subir no veículo, quando é atingido por disparos feitos por um sniper, atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais. O sequestrador era William Augusto da Silva, de 20 anos. Ele trabalhava como vigilante e morava em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Era um cidadão comum e sem ficha criminal. Tudo começou antes das 5h30 da manhã. Na ponte Rio-Niterói, ele anuncia o sequestro. Pânico para as 39 pessoas a bordo. Às 6 horas, a ponte já estava cercada por policiais. No mar, a Capitania dos Portos dava apoio à operação. Quase 1 hora depois, usando uma máscara, o sequestrador espalha gasolina pelo veículo e ameaça incendiar tudo. Os primeiros reféns são liberados perto das 7 horas. 50 minutos depois, o Batalhão de Operações Especiais assume as negociações. Os atiradores de elite se posicionam. Neste momento, a polícia coloca uma caixa com comida na porta do ônibus. Veja, um dos reféns desce, pega a caixa, coloca na escada. A porta se fecha e o refém sai. 3h30 após o início do sequestro, as negociações se esgotam. Os atiradores de elite são o último recurso depois que as autoridades entendem que as negociações não avançam mais. A partir daí, o sniper se concentra no alvo, à espera do melhor momento para agir. Ao receber o comando, ele tem de estar preparado para neutralizar o perigo. O atirador que abateu o sequestrador estava a uma distância de 80 metros e tinha uma visão livre de onde estava o criminoso. Do alto do caminhão do Corpo de Bombeiros, o policial se cobriu com uma manta vermelha e aguardou o momento exato para agir. Com o William na mira, o sniper dispara ao menos 5 vezes e atinge o criminoso. No momento que os atiradores identificaram que ele esteve mais exposto, foi o momento que tomaram a decisão de efetuar o disparo. O policial comemora o sucesso da missão. Pessoas que estavam no local aplaudem. Pouco depois, o governador do Rio, Wilson Witzel, vibra ao descer do helicóptero. O sequestrador usava uma arma falsa, mas estava com gasolina e uma faca. Ele vinha fazendo alguns procedimentos, alguns contatos, alegando que iria se matar. Então, ele estava com um perfil, estava difícil manter uma negociação para que se acabasse com todos bem. Bom, você viu que nenhum dos reféns ficou ferido, pelo menos fisicamente, né? Porque o trauma é indiscutível, e que o sequestrador foi morto por atiradores de elite. Mas em que casos a polícia toma essa decisão? É o próprio atirador quem decide o momento de apertar o gatilho? Ou ele só age sob comando? Esse é o nosso assunto aqui no estúdio. Os meus convidados são o Pablo Lira, que é professor de mestrado em Segurança Pública, e também Andressa Nunes, presidente da Associação Brasileira de Direitos Humanos. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, a gente viu ali como funciona, né? Aqui no estado, como é que é a questão dos atiradores de elite? Quando são usadas essas forças, os snipers? Aqui no estado a gente tem tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estruturadas, né, unidades táticos, né, operacionais, no caso da Polícia Civil, o GOT, que é o Grupo Operacional Tático, e da Polícia Militar, o CIMESP, que tem grupos de policiais que são treinados continuamente, tanto na Academia da Polícia Militar, como na CADEPOL, e também recebem treinamentos externos, né, às unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado, para se preparar nessas situações de crise, né, que envolve um controle emocional, um treinamento para seguir protocolos, para tomar a decisão certa no momento certo, preciso, né, como foi tomado no caso do sequestro da ponte Rio-Niterói. Agora a gente fica se perguntando, né, qual o momento, né, olha, a partir daqui não tem mais negociação, como é que se toma essa decisão? Os conhecimentos nesse caso aí do comandante da operação envolvem conhecimentos múltiplos, né, além da inteligência policial, a expertise policial também, né,
conhecimentos de demonstração de conduta, comportamento, inclusive até a questão da neurolinguística, né? O comandante ali, ele identificou que as negociações não estavam avançando e percebeu o risco iminente àquela população, né, que estava ali dentro do ônibus, aquele cidadão, e aí ele tomou a decisão correta, né, para neutralizar o indivíduo, né, o criminoso que estava naquela situação ali. Tinham pessoas correndo risco, né, inclusive no entorno, e a decisão acertada, né. Taticamente, inclusive, na reportagem mostrou, né, que o atirador de elite ele estava posicionado num ângulo diagonal ao criminoso, né, e ele conseguiu neutralizar ele sem que um disparo pudesse atingir uma terceira pessoa, né. Até na imagem ali a gente vê o posicionamento de policiais paralelamente ao ônibus, né. Aquilo dali, se um policial atirasse daquele ângulo ali, geraria risco de atingir uma pessoa que estava do outro lado. Então, a situação foi muito bem planejada, né? E a tomada de decisão foi tomada no momento certo para evitar que a gente repetisse aquela tragédia do ônibus 174 também no Rio de Janeiro. Né? Que, inclusive, teve interferência política, né? Nesses casos, é recomendável protocolos internacionais que o comandante ele assuma aquela operação, claro. Tem as decisões também no âmbito político, né? Mas essa interferência tem que ser mínima, né? E o comando da operação total tem que ficar na mão do comandante, quem é que sabe conduzir aquela situação com policiais treinados. Os atiradores só atiram, só apertam um gatilho quando eles são comandados com o comandante da operação. Isso, com a ordem, né, do comandante da operação. E aqui no Estado do Espírito Santo a gente está bem estruturado nesse sentido, com a Polícia Militar, a Polícia Civil também, com policiais treinados. E a gente espera não precisar de usar esse tipo de operação nem no Espírito Santo e nem no Brasil, né? Sem dúvida. Agora, Andressa, como é que você, né, como presidente da Associação de Direitos Humanos, viu essa ação da polícia no Rio de Janeiro, mas que poderia ser em qualquer lugar do Brasil, como aqui no Espírito Santo? Referente em tirar uma vida, eu vi desnecessário. Porque se o próprio policial já tinha o próprio sequestrador já na mira, não precisava, no caso, matar e se mobilizar. E com isto, foi 6 tiros, nós não estamos falando só de um, foi 6. Então, a intenção já era matar, não imobilizar. E como mesmo a própria família fala que ele tinha problema de depressão e automaticamente deu um surto nele, o que acontece? Ele era uma pessoa doente. Como deu um surto, o próprio policial, vendo que ele é uma pessoa doente, tinha que imobilizar, não tirar a vida. A senhora acha que a negociação deveria continuar também ou não? A negociação deveria continuar com o psicólogo, com o psiquiatra e com a família também, junto. Coisa que isso não aconteceu, né? A família é chamada nesses casos, Pablo? Nessa operação, inclusive, foi relatado, né? A família tinha um familiar ali presente e tinha também um psicólogo dando suporte, né? E o comandante tinha essa comunicação. Tem dentro dos protocolos, né, isso daí é considerado também. Então, no gerenciamento da crise, isso é levado em conta. É importante que a Andressa ressalta, né, é uma vida também, né, uma pessoa que passava por um problema, né, de depressão e tudo, né, mas a gente também tem que colocar na balança que a gente tinha ali dentro daquele ônibus dezenas de trabalhadores que acordam cedo todos os dias, né, para ir trabalhar e tudo. E ali eles estavam numa situação iminente de risco, né? A gente sabe que tinha gasolina dentro do ônibus, ele estava com isqueiro o tempo todo, né? Apesar disso, além disso, né, ele tinha também sprays, né? A arma era falsa, mas ninguém identificou que era falsa. O risco ali era uma arma de fogo, né? E, além disso, como você bem lembrou, Andressa, a questão do combustível ali dentro que ele poderia incendiar. Teve um momento que ele chegou a acender uma daquelas garrafas, aí jogou para fora do ônibus, né? E era uma pessoa que estava passando por um momento difícil, a gente reconhece, é uma vida. Inclusive, até aquele gesto ali do governador foi desnecessário, né? Comemorar, né? Até a população e tudo a gente entende, né? Agora, um governador, ele tem que ter uma postura de estadista, né? Ele tem que ser equilibrado. Um governante, ele tem que passar respeito para a população, principalmente num momento difícil desse.
E o governador do Rio de Janeiro, ele exagerou ali naquela comemoração. Eu vi a entrevista dele na sequência, ele até foi ponderado na entrevista, pecou somente naquele momento ali da comemoração, que a gente não espera isso de um governante. Né? Uhum. Vejam só as primeiras imagens das câmeras internas do ônibus sequestrado na ponte, né, Rio-Niterói. Na primeira delas, o sequestrador surge com a arma de brinquedo na mão e anuncia o sequestro ao motorista. Claro que ninguém sabia ali que era uma arma de brinquedo. Em outra cena, ele aparece armado no corredor, junto já com os passageiros, todos permanecem sentados, não há sinal de pânico. Bom, o senador capixaba Marcos Duval elogiou o trabalho do BOPE na operação durante o sequestro. Ele explicou para a gente também quais são os procedimentos tomados em situações como essa. Vamos ver o vídeo que ele enviou para a gente. Porque o senador Marcos Duval, estou aqui no Senado para dar meus parabéns para a operação que foi realizada pela Unidade de Elite da Polícia do Rio de Janeiro, o BOPE. Eles seguiram perfeitamente todos os protocolos que são seguidos pelas melhores unidades de elite do mundo. Os requisitos são situação com refém, que é conter, isolar, estabelecer uma negociação, negociar e aí sim, se for o caso, uma intervenção com o atirador de elite e caso não há condições para ação de um atirador de elite, é feita então uma invasão tática. Então, nessa ordem, negociar, uma intervenção com o atirador de elite e depois uma intervenção com unidade tática. Bom, eles seguiram perfeitamente os protocolos, foi uma operação totalmente de sucesso, porque salvou mais de 30 vidas que ali estavam em risco. Bom, a gente tem muitos comentários dos nossos telespectadores aqui que estão colaborando muito hoje com a gente, com suas opiniões. Vamos ler alguns deles? A Karina Tragino diz que não é a favor da criminalidade, sou a favor da vida. Acho incoerente matar uma vida para salvar outra. Todos têm direito à segunda chance e não somos Deus para definir quem morre. Se ele era um atirador, se eu era um atirador, daria um tiro na perna ou no braço, não para matar. Não sou a favor da morte. A Érica Costa tem uma opinião diferente. Se a polícia tivesse colocado fogo no ônibus, todo mundo iria estar... Se ele tivesse colocado fogo no ônibus com combustível, todo mundo iria estar criticando a polícia. Então, isso devia ser feito sim. A Érica também diz que agiu corretamente, deu parabéns. O Evandro Araújo deu parabéns ao governador, ao estado do Rio de Janeiro, pela excelente atuação, aos policiais, bombeiros, todos envolvidos. A Dalva Freire, antes ele do que vários inocentes morrerem, esse cidadão estava desequilibrado e perigoso. O Evandro Santana, e se o sequestrador manda um refém mascarado, como a polícia agiria, como ela saberia que não era o próprio refém? Muito boa pergunta aqui do Evandro Santana. Como é que a polícia, então, saberia que não era o sequestrador, né, e sim um refém mascarado? Se ele colocasse nesse sentido, tem como saber? A polícia tem essa certeza antes de atirar? Isso, nessa situação também você tem, além dos atiradores, você tem policiais treinados também para fazer esse tipo de monitoramento. Inclusive aí com binóculos, no caso, a própria mira, né, do sniper, né, possibilita você aproximar a imagem e identificar. Ali eles já vão fazendo um mapeamento. Desde o início da negociação, Andressa, isso daí faz parte do protocolo também, o mapeamento do comportamento do agressor, né, do sequestrador, características físicas, tatuagem, estatura, né, o biotipo dele. Então, isso daí também é mapeado, né, e é monitorado nesses casos de ocorrência com reféns. Isso pode acontecer, é um risco que acontece. Inclusive, ele logo no início, ele tentou utilizar um tipo de tinta, né, para impedir a visão de dentro e fora do ônibus. Foi, né, muito bem planejado, né? Ele levou vários equipamentos ali, a tinta que ele pintou os vidros, né, de preto do ônibus. Ele também levou a gasolina, o isqueiro. Ele foi muito bem orquestrado ali, né? Foi planejado realmente pelo que a gente viu. Os passageiros ouviram o sequestrador dizer que tinha uma dívida de R$30 mil e queria cobrar do Estado. Mas até agora as investigações não apontaram os motivos reais que levaram William Augusto da Silva a sequestrar o ônibus.
O ônibus com as marcas de tiros foi levado para a delegacia. O veículo foi o cenário de momentos de muita tensão para as 39 pessoas que ficaram por mais de 3 horas reféns do sequestrador. Realmente o que ele queria era parar o Estado, né? Fazer a cena toda e foi isso. Só falou que ia entrar para a história e que no final do dia a gente ia ter muita história para contar. O professor de geografia ainda tinha nas mãos os cartazes que alertaram a polícia sobre os passos do sequestrador. Ele colocou os avisos entre a janela e a cortina. Foram cenas horríveis, só pensava na família, todo mundo apreensivo. Ele usou uma passageira para fazer o serviço, entendeu? Como é que foi isso aí? Passageira e botou tudo para amarrar a mão de todo mundo. Mesmo com medo, alguns passageiros conseguiram usar o celular. Fotos de dentro do ônibus começaram a circular nas redes sociais, assim como mensagens dos reféns para tranquilizar os parentes. Eu comecei a acompanhar pela TV e ele sempre me mantendo atualizado do que estava acontecendo dentro do ônibus. Depois que recipientes com gasolina foram pendurados no teto do ônibus, o pânico tomou conta dos passageiros. Assim, de isqueiro, mas falava que não ia fazer nada, mas mesmo assim ficava brincando com isqueiro, mas era algo muito perigoso, né? Como parte das negociações, o sequestrador chegou a libertar 6 reféns. Essa mulher saiu do ônibus tão abalada que desmaiou. Ela recebeu atendimento médico ali mesmo na ponte. Tensão que aumentou ainda mais quando foram ouvidos os disparos da polícia. Todo mundo se abaixou e gritou, e mão na cabeça, por conta do barulho dos tiros. 31 passageiros do ônibus foram trazidos aqui para a Delegacia de Homicídios de Niterói, na região metropolitana do Rio. Todos os depoimentos foram acompanhados por uma psicóloga. A polícia acredita que o crime possa ter sido premeditado e investiga se o sequestrador contou com a ajuda de outra pessoa. A perícia indicou que o corpo de William Augusto da Silva tinha 6 perfurações. Parentes do sequestrador também foram ouvidos pela polícia e pediram desculpas aos passageiros do ônibus. Infelizmente para minha família e felizmente para as outras 39, foi só a vida dele. Que hoje poderia ter sido 39 mais a minha e 39 que não tem nada a ver. Depois de horas de terror, as vítimas agradeceram pelo fim do sequestro. Foi um alívio muito grande, graças a Deus acabou. Eu não achava que ia acontecer o pior conosco, e sim com ele. E foi o que aconteceu, infelizmente. Bom, a gente volta aqui para o estúdio, né? A gente está conversando aqui com a presidente da Associação de Direitos Humanos. Andressa, como é que você vê, então, essa questão dele estar com depressão? Faltou ali um apoio anterior do Estado? O que faltou? Sim, esse apoio, ele faltou e falta até mesmo com os demais população, porque os municípios, gente, não tem psicólogo, não tem psiquiatra. Igual ele ali, ele deu um surto. Se de repente a família tivesse acesso de ligar para o médico, marcar uma consulta para poder levar ele, não teria acontecido isso. Mas a população, infelizmente, ela está à mercê ao Estado, tudo que está acontecendo. Esse problema dele, que aconteceu lá no Rio, esse fato que aconteceu no Rio, tem que ser analisado, porque também pode acontecer aqui. Que a onda de assalto já acontece aqui. Apesar que lá no Rio já foi mais de 8 mil e poucos assaltos entre o mês de janeiro, sim. De casos, mas a gente não pode dizer que aqui não tem, né? Aqui tem todos os dias, né? Todos os dias, fora aqueles que não são registrados, né? Também. Então, esse índice de depressão, hoje, tem que ser discutido, analisado. A Secretaria de Saúde tem que contratar mais profissionais, tanto psicólogos como psiquiatra, porque a depressão, ela é uma doença. Existe aquela depressão que a pessoa está doente e ela automaticamente, ela se faz mal a si própria, se isolando do mundo. Aquela depressão que ela atinge os familiares e as pessoas próximas, e esse tipo de depressão que aconteceu, infelizmente, com esse rapaz. Realmente a gente não pode dizer, né, que a sociedade não está doente. A sociedade está doente, muitas pessoas estão realmente com a saúde mental muito debilitada. A gente sabe que as redes sociais também colaboram para tudo isso.
né? Mas, infelizmente, isso realmente precisa ter um olhar mais aguçado por parte de toda a comunidade, de toda a sociedade, principalmente das secretarias de saúde do Brasil todo, né? Agora, aqui no estado, o que a gente pode dizer em relação a casos anteriores, Pablo? Já teve algum caso de sequestro com sucesso ou com fins trágicos como esse? A gente tem um histórico recente, não me recordo agora o município, mas teve um caso de um pai sequestrando com um familiar dentro de casa, né? E com a negociação da Polícia Militar, também o trabalho integrado com a Polícia Civil, foi uma operação que logrou sucesso, né? Nenhuma vítima, né? E a polícia cumprindo ali seu papel de restabelecer a ordem, né? Tem outros casos históricos, não me recordo aqui de nenhum caso que tenha ocorrido a morte, né? Com vítima, né? Fatal. A negociação costuma dar certo. Costuma dar certo. Aqui no estado a gente tem um trabalho de longa data, né? E essa questão do investimento, né, das academias, né, a Academia da Polícia Militar cumpre um papel muito importante. Aqui no estado a gente tem um histórico do método Giraldi, que é a prática de tiro defensivo também. O estado do Espírito Santo, mortes em confronto ou auto de resistência, essas ocorrências são muito baixas, comparados com o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro chega a registrar mais de 2.000 ocorrências de auto de resistência, número de mortes em confrontos policiais também é muito elevado. Comparando assim, o Estado do Espírito Santo tem as polícias atuando dentro do paradigma dos direitos humanos. Isso foi incorporado pela Polícia Militar e também pela Cadepol da Polícia Civil, né? Então, a gente tem uma polícia preparada, né? E a torcida nossa é que nunca esses grupos aí sejam necessários ao emprego deles numa ocorrência dessa, que é uma ocorrência de muita tensão, né, de comoção e de risco, né, para a população e também para o criminoso. É verdade. Bom, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, viu, pela discussão. O debate foi muito rico, muito importante. Agradeço também a todos os comentários que chegaram aqui. Foram mais de 120 comentários que chegaram aqui pelas nossas redes sociais, pelo que eu contei aqui, mas foram muitos mesmo. Mas obrigada, viu? Acho que o debate é sempre importante nesse sentido, né?